boa noite a todos. Que a bênção de Jesus nos envolva nesse instante. Numa noite de junho de 1856, o professor Hipólito Leon Denis Arrivaille vai assistir a um fenômeno das mesas girantes numa reunião na casa da senhora Plené Maison. Era a primeira vez que ele aceitava o convite, porque em outros momentos ele havia sido convidado um ano antes, mas ele sempre evitava de comparecer. Não tinha ainda chegado a uma conclusão, mas naquela noite ele resolve assistir essa reunião. E a partir daí isso foi um marco na vida dele. Logo na sequência, ele vai também assistir reuniões na casa da família Boudin. Desde o primeiro momento em que ele viu o fenômeno das mesas que giravam, ele notou que ali não poderia ser alguma coisa de um fenômeno apenas de efeitos físicos, porque ninguém estava tocando nas mesas, não se colocava a mão sobre a mesa, não se dava um impulso na mesinha para que ela começasse a girar, a se movimentar. E o mais interessante é que a tal da mesa respondia perguntas, porque começaram a notar que qualquer coisa que era dita, que era questionada, a mesa, através de algumas pancadas que foram convencionadas, respondia sim ou não. Depois colocou-se um alfabeto no chão, as letras, e a pergunta era feita e a mesa ia diretamente com um dos seus pés e batia o pezinho em cima da letra, formando uma palavra daí a alguns minutos. Claro que era um processo muito moroso, mas então o professor Rivaio começou a pesquisar. Na casa da família Boudin, ele teve a ocasião de assistir reuniões muito mais adiantadas, porque haviam ali duas jovens, ainda adolescentes, que já estavam psicografando há muito tempo. E essas duas mocinhas tinham cadernos com aquilo que os espíritos estavam ditando. Claro que isso tudo foi para o professor Rivaio uma vontade, um momento que suscitou a ele fazer pesquisas, porque havia chegado aquele momento preciso em que a missão desse professor pedagogo famoso na França, com várias obras didáticas publicadas, ele então foi começar, a partir daí, pesquisas mais profundas e com mais constância. Ocorre que, numa certa noite, quando ele estava no lar da família Boudin, ele começou a conversar com o dono da casa e disse que gostaria de conversar com um espírito comunicante, que ele gostaria de perguntar alguma coisa acerca da sua missão, porque ele houvera sido dito que ele teria uma missão, e é claro que ele ficou querendo ter uma explicação do que estava destinado para ele realizar. E assim ele consegue, depois de o dono da casa, o senhor Boudin, dizer para ele: o espírito está se comunicando nesse instante através de uma das médiuns, que segundo consta era a senhorita Aline. Então o dono da casa vai dizer para ele que poderia já fazer algumas perguntas, porque o espírito já ali estava para responder os seus questionamentos. A primeira coisa que o professor Rivaio vai dizer, e isso está no livro Obras Póstumas, quando ele relata como todo esse processo aconteceu, ele vai então explicar que ele não sabia como se dirigir a um espírito comunicante. E ele achava que deveria chamá-lo de meu espírito familiar. E assim ele vai fazer. Ele, dirigindo-se ao espírito que ali estava através da médium, vai dizer: meu espírito familiar, consentirias em dizer-me quem eres? E o espírito prontamente responde: para ti, chamar-me-ei a verdade. Vamos parar por aqui e vamos fazer uma viagem a 2000 anos atrás. Vamos lembrar daquele momento em que Jesus, despedindo-se dos apóstolos, dos discípulos ainda, ele vai falar
a respeito do Consolador, vai fazer a promessa do Consolador. Isso está em João, no capítulo 14, nos versículos 15, 16, depois do 26. E então, Jesus já estava ciente, ele mesmo tinha consciência de que quando ele saísse lá para fora, ele ia ser envolvido pelos soldados, porque Judas havia saído da sala. Aquele momento era da última ceia e o mestre quis abrir uma porta de esperança para aquelas criaturas que ali estavam e também, e sobretudo, para a humanidade dos tempos vindouros. Sabemos que quando Jesus falava pelas estradas, pregava nas praças, quando ele estava em algum local transmitindo um ensinamento, ele falava para a humanidade de todos os tempos. Ele não estava falando apenas para aquele grupo, ele falava para os tempos vindouros, porque a palavra do mestre é atemporal e nós sabemos disso. 2000 anos depois, nós estamos estudando os ditos do Senhor. E mesmo com a chave interpretativa da doutrina espírita, ainda temos dificuldade de fazer um aprofundamento maior e chegarmos realmente àquilo tudo que o mestre estava dizendo. Mas dessa forma, com a doutrina espírita, nós já conseguimos melhorar bastante o entendimento das palavras do mestre. Jesus, portanto, sabendo de antemão que ele se entregaria aos soldados, porque Judas havia saído da sala com aquele propósito de entregar Jesus para os soldados de César. Porque na mentalidade dele, Jesus poderia realizar um milagre, alguma coisa aconteceria, ele não estava imaginando que o mestre seria condenado e depois até mesmo levado à crucificação. Portanto, ele estava lá para fora, Jesus estava com 11 apenas. E ele vai dizer o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não vê, não conhece, mas vós o conheceis, e para que fique para sempre convosco. Voltando àquele momento em que o professor Vivalho está conversando com o Espírito de verdade que está se comunicando, ele, o Espírito comunicante, vai dizer: para ti, chamar-me-ei a verdade. E nesse momento, quando essa entidade superior, cuja superioridade o professor Vivalho naquele momento não tinha a menor condição de imaginar, é claro que ele sentiu que havia ali alguma coisa muito maior, mas não tanto quanto depois ele vai realmente avaliar. E eu sempre digo que no instante que o Espírito de verdade falou: para ti chamar-me a verdade, as trombetas do céu devem ter ressoado de fora a fora no universo, porque naquele instante estava se cumprindo a promessa de Jesus, que enviaria o Consolador, que pediria ao Pai, e o Pai enviaria o Consolador, o Espírito de verdade. Portanto, ali estava sendo cumprida a promessa de Jesus. Ela estava sendo realizada naquele instante. Era uma conexão histórica entre o momento em que o Espírito de verdade pronuncia essas palavras e o momento em que Jesus faz a promessa. A partir daí, o professor Vivalho começa as suas pesquisas. Começa também a estudar, a ler os cadernos que as meninas Budan haviam esfotografado. E muitas outras coisas foram chegando. E ele começou a ter ciência realmente da sua missão e vai começar a compor o livro dos Espíritos. Porque o Espírito de verdade também havia dito para ele que não bastaria escrever um livro, 2 livros, 3 livros e ficar quieto dentro de casa, mas que ele teria que expor a sua pessoa, que muitos comentários contrários aconteceriam na sua vida, mas que ele conseguiria, acima de tudo, vencer e prosseguir na tarefa que lhe foi confiada. E, inclusive, disse que ele poderia, inclusive, também rejeitar, poderia não aceitar a missão, poderia desanimar, mas que outro lhe tomaria o lugar, advertiu o Espírito de verdade. Por quê?
uma missão como aquela, que é, no caso, a revelação, a terceira revelação de Deus à humanidade, não poderia ficar sobre os ombros ou sobre a cabeça de uma única pessoa. Mas o professor Vivaio vai cumprir tudo aquilo que estava planejado, porque ele era um missionário já preparado para o exercício dessa revelação, dessa missão. E ele concretiza tudo isso e vai lançar, em 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, que naquela primeira edição teria apenas 501 perguntas, e depois ele vai lançar em 1860 a edição definitiva com 1019 questões. E nos interessa muito a primeira pergunta. O professor Vivaio, ele vai colocar, eu imagino que quando ele estava naquela criação, naquele processo de criar, de compor o Livro dos Espíritos, ele vai pensar qual a pergunta mais importante que o ser humano gostaria de saber a resposta. E ele então coloca: que é Deus? A pergunta mais importante, porque nós somos criados por Deus. E é claro que, ao fazer essa pergunta, ele estava propondo aos espíritos que respondessem para que toda a humanidade, dos tempos futuros, daquela época e dos tempos vindouros, ficasse ciente de que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, porque essa foi a resposta. E o interessante também é que ele impessoalizou a questão: que é Deus? Se fosse outro que não estivesse tão preparado quanto ele, iria perguntar: quem é Deus? E essa pergunta significaria que Deus é alguém, uma entidade, um ser, um espírito, qualquer coisa assim. Mas o professor Vivaio tinha uma didática muito especial. E tem outra coisa que, a partir dos momentos em que eu fico estudando um pouquinho o Livro dos Espíritos, eu imagino que quando ele fazia a pergunta, ele sabia a resposta. Porque só quem sabe a resposta sabe fazer uma pergunta daquela. Resposta que, claro, a pessoa sabia intuitivamente, no caso dele, intuitivamente, não com a precisão com a qual os espíritos respondem. Mas para fazer as perguntas que ele apresenta, ele tinha noção da resposta. Nós vamos dar um exemplo. Na TV, quando um entrevistador vai apresentar um escritor, por exemplo, e vai entrevistá-lo, é claro que ele conhece a obra do escritor, porque ele vai fazer uma pergunta assim: naquele seu segundo livro, ou no primeiro livro, o senhor fala isso assim, poderia acrescentar mais alguma coisa? Ficou uma dúvida? Poderia esclarecer? Leu o livro, estava ali naquele momento trazendo uma pergunta que era perfeitamente cabível, porque a pessoa entendia do assunto. Ninguém vai fazer uma entrevista sem conhecer nada do entrevistado. Portanto, o professor Vivaio, ele vai exatamente abordar todas aquelas questões, porque conhecia, porque tinha intuitivamente o conhecimento daquilo tudo. E outra coisa também muito importante é que Vivaio, ele, quando começa a exercer a sua missão, ele vai orar pedindo a ajuda da espiritualidade, logo naquele primeiro momento, junto ao Espírito de verdade. E ele entra numa sintonia superior, porque ele veio para que a terceira revelação chegasse à humanidade. Nós sabemos que a primeira revelação de Deus à humanidade veio com Moisés, a justiça. A segunda, com o próprio mestre, a lei de amor. E a terceira, a lei a caridade. Por quê? A caridade é a bandeira da doutrina espírita. A verdade, podemos dizer assim. E aí me lembro também que no Livro dos Espíritos, na terceira parte, quando Allan Kardec vai abordar as leis morais, ele propõe aos espíritos 10 leis morais. Porque ele ficou, nas suas pesquisas, concluindo que existiam as leis divinas, leis que regem o universo. E ele vai perguntar ao Espírito de verdade,
possível, se seria possível adotar 10 leis morais. E ele fala as 10 leis. Quando ele chega na 10ª lei, que é a lei de justiça, de amor e de caridade, os espíritos respondem que aquela é a mais importante de todas, porque ela representa uma síntese das outras leis. Lei de justiça, de amor e de caridade. E ali entendemos que a terceira, a lei de caridade, é esse ensinamento básico da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. É uma bandeira da doutrina espírita. Porque a caridade é o amor em ação que o mestre houver ensinado. E nós hoje, meus irmãos, estamos aqui com todo esse cabedal de conhecimentos, com todos esses ensinamentos do mestre, refletindo a respeito disso para procurar introjetar dentro da nossa vida, da nossa própria condição, esses ensinamentos para depois projetá-los na nossa vida diária. Introjetando esses ensinamentos, nós começamos a um processo de mudança, que é muito importante quando nós nos conscientizamos disso, a transformação moral. É interessante essa questão da transformação moral. Na nossa casa espírita, eu sou de Juiz de Fora, e a nossa casa espírita é a Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Há uns 2 anos, nós tivemos ali a presença de um rapaz que já beirava assim os seus 30 anos e que veio conversar comigo assim que ele chegou a primeira vez e disse assim: Sueli, eu sou católico, mas eu toda a vida simpatizei com o espiritismo e sou católico praticante, sempre vou à missa, sempre participei de tudo que a igreja promove, então eu sou aquela pessoa que estuda até mesmo um pouco aquilo que a doutrina católica nos apresenta. Mas essa minha simpatia pelo espiritismo foi aumentando por muitas coisas que eu li, por muitos episódios que eu fiquei sabendo. Portanto, eu cheguei à conclusão que eu agora quero frequentar um centro espírita para que eu possa ter uma noção mais profunda do que é o espiritismo realmente. E eu fui dar as boas-vindas para ele, o apresentei a várias pessoas da nossa casa, para que ele não ficasse ali meio que sozinho, e ele começou a frequentar. Um ano depois ele estava lá e de vez em quando vinha conversar comigo, perguntar alguma coisa, habituou-se à nossa casa, então isso parecia que estava indo muito bem. Antes de completar 2 anos, ele me procurou de novo, falou: Sueli, queria te falar uma coisa, eu gosto muito daqui, o espiritismo é maravilhoso, eu gosto muito, é muito avançado, mas tem uma coisa que eu não consigo suportar e nem consigo adotar na minha vida. Aí eu perguntei: mas o que é? Ele falou assim: a tal da transformação moral. Ele disse para mim o seguinte, que o espiritismo propõe a transformação moral, porém eu não consigo fazer essa transformação moral. Essa proposta é muito adiantada para mim, é muito difícil que eu possa seguir isso, porque eu frequento um grupo que, segundo a transformação moral, eu deveria deixar esse grupo. Acontece que eu gosto muito desse local, gosto muito dos meus amigos, então eu não consigo deixar essa minha condição de participar daquela turma. E eu fiquei pensando assim, né, que poderia ser, porque ele achou difícil deixar de lado isso, e se empenhar para outras coisas, outras vivências. Falei: olha, mas tudo bem. Eu pensei imediatamente assim: é melhor que ele seja um bom católico do que um mau espírita. Isso foi o meu pensamento. Mas eu falei com ele assim: tudo bem, aqui a nossa casa está com as portas abertas, quando você quiser voltar e tal. Ele falou: pois é, então agradeceu e tal, e foi embora e nunca mais voltou. Não sei se continua aquele tal do grupo que ele falou, mas ele entendeu, não tão corretamente, o que é a transformação moral. Não é mudar de um minuto para o outro, porque quando a pessoa começa realmente a sentir na sua intimidade, na sua consciência, uma vontade de mudar para alguma coisa, ou melhor, ou que traga mais alegria para a sua vida, ou que lhe traga mais equilíbrio, essa pessoa vai começar aos poucos, não é abandonar tudo e de repente querer fazer como Saulo
para que quando se tornou Paulo, ninguém se torna de Saulo para Paulo com aquela rapidez, com aquela situação do próprio Saulo e Paulo. Muito bem, nós vamos aos poucos, nós vamos nos conscientizando da necessidade de dar uma melhorada na nossa vida, de mudar alguma coisa e assim por diante. E aos poucos isso vai acontecendo, nós vamos tentando ficar próximo de outras pessoas, mudando os ambientes que frequentamos e vai paulatinamente acontecendo a transformação. Ele achou que deveria ser uma coisa assim tão repentina e que ele não tinha condições para aguentar. Mas a doutrina propõe realmente essa mudança. E a doutrina espírita, meus irmãos, ela é de vanguarda. O que o Espiritismo ensina é para a vanguarda dos tempos. Por quê? Porque nós vemos que essa transformação que o mundo está sofrendo, nós estamos em plena crise no Brasil e no mundo. Crise de valores, crise espiritual, moral, de tudo, enfim, tudo está em crise nesse momento. E Emmanuel tem uma frase que ele diz assim, lá no livro Pensamento e Vida, ele diz assim, é a crise que define o futuro. Porque para mudar, nós passamos por uma crise. E quando essa mudança é coletiva, quando abrange um país inteiro, é claro que naquele bojo da população do país, muitos estão já no caminho da mudança, e uma outra parte não. E com isso tudo, nós sabemos também que o nosso planeta é um planeta na categoria dos mundos de provas e expiações, mas vai passar para o mundo de regeneração. E aí, abaixo de nós, como diz o próprio Allan Kardec, só os mundos primitivos. Portanto, meus irmãos, nós chegamos à conclusão que o nosso planeta Terra está em penúltimo lugar, porque o último são os mundos primitivos. Aí nós vemos que a posição do nosso planeta não é lá essas coisas. Mas não é o planeta na sua configuração geográfica, é a humanidade que habita o planeta e está no patamar de provas e expiações. Portanto, para passar para o patamar de regeneração, a mudança é uma mudança das criaturas, da humanidade. E aí me lembro, e todos nós nos lembramos, da promessa do Cristo, quando no Sermão do Monte ele vai dizer, bem-aventurados os mansos, ou seja, os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Ou seja, vão ficar na terra os bons e os propensos ao bem, os pacíficos, os violentos, como nós estamos vendo aí a violência graçando em todos os níveis, estes não mais reencarnarão no planeta, vão para o tal do mundo primitivo. É castigo de Deus. Deus está castigando essas criaturas. É um processo apenas de atração vibratória, porque essas criaturas estão num padrão vibratório muito desequilibrado, inferior. Se o mundo é primitivo, o padrão vibratório deste planeta primitivo está de acordo com o padrão vibratório dessas criaturas e, por atração, vão desencarnar no planeta Terra e vão, por atração, encarnar nesse mundo primitivo. Vão ficar os mansos, vamos dizer assim, os pacíficos. Estes estarão mudando seu padrão vibratório. Porque o mundo de regeneração é um mundo de vibração, de padrão vibratório superior. É um mundo em que esse padrão vibratório já melhorou bastante em relação a essa fase que nós estamos vivendo. Essa mudança, ela é fundamental. E ela começa a nível das criaturas. Quando nós vemos, por exemplo, que a TV transmite, não é, uma situação desses países onde estão os homens-bomba, não é? E aí a gente vê uma cena que um homem-bomba explodiu dentro de um supermercado e quantas pessoas ficaram estraçalhadas, morreram ali de diferentes maneiras, outras muito feridas gravemente. E aí vem, depois que aquilo acalma um pouquinho, vem a família, vem os parentes, vem as pessoas que ali têm algum ente querido, algum amigo, alguma pessoa. A dor que essas pessoas apresentam quando mostra a fisionomia delas,
a dor que apresentam na sua face, na sua expressão facial, é terrível. É a dor demais que faz a gente que está assistindo aquilo tão longe, né? Em outro país, longínquo, nós sentimos aquela dor daquelas pessoas. Nós sentimos que, de certa maneira, isso nos atinge, vendo um sofrimento desse. Essas pessoas querem paz. Essas pessoas querem mudar. Portanto, o número de pessoas que querem a mudança deve ser um número muito expressivo. E nos lembramos de alguns textos de Emmanuel. Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele vai dizer no capítulo 30, cujo título é Educa, ele vai dizer uma das coisas mais importantes, belas e profundas de toda a literatura mediúnica. Ele vai dizer nesse capítulo 30 o seguinte: o Espírito traz em si o gene da divindade. E na frase seguinte, Deus está em nós, tanto quanto nós estamos em Deus. E isso é algo extraordinário. Porque se nós somos filhos de Deus, se fomos criados por Ele, trazemos o gene de Deus em nós. Quando nós pensamos nisso, isso é tão grandioso que a nossa mente às vezes não alcança a grandiosidade disso. A frase seguinte, Deus está em nós, tanto quanto nós estamos em Deus. E aí nós lembramos do poeta indiano Kabir, que há 500 anos atrás, ele falou o seguinte: todos sabem que uma gota está contida no oceano. O que ninguém sabe, quase ninguém sabe, é que o oceano está contido na gota. E olha bem a frase. Uma gota está contida no oceano, mas o oceano está contido na gota. Deus está em nós, tanto quanto nós estamos em Deus, é a mesma coisa. Portanto, nós começamos a ter uma noção diferente, porque Deus está aqui. Deus está em nós, em cada um, em cada ser humano, mesmo os homens-bomba, os violentos, esses que estão cometendo todas essas atrocidades, vão chegar um dia que vão cair em si e vão começar o processo de resgate de si mesmos. Portanto, isso também me leva a lembrar um outro momento, quando Jesus vai ser visitado pelos fariseus. Os fariseus vão chegar perto de Jesus e vão falar com ele, fazer uma pergunta. Porque Jesus falava muito sobre o reino de Deus, o reino do céu. Só em Mateus capítulo 10, nós encontramos ali, Mateus capítulo 13, nós encontramos 7 parábolas, todas falando do reino de Deus. A primeira delas é a parábola do semeador. Depois vem a parábola do tesouro escondido, do joio do trigo. Vem 7 parábolas, todas falando sobre o reino de Deus. Portanto, Jesus falava muito sobre o reino. E isso despertou a curiosidade dos fariseus, que chegaram perto dele para perguntar para onde que fica, afinal de contas, esse tal de reino de Deus. E Jesus vai dizer: o reino de Deus não fica aqui nem ali. Não está aqui nem ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de nós. Jesus está dizendo. Está dizendo para todos nós. Aonde está o reino de Deus? Dentro de nós. Mas mesmo assim não sabemos direito como é que é. Aí vamos fazer agora uma ligação com a questão 621 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec vai fazer uma pergunta fabulosa. Ele vai perguntar assim: aonde está escrita a lei divina? Onde está escrita a lei de Deus, a lei divina? Olha que pergunta. A resposta é concisa, na consciência. A lei de Deus está na nossa consciência. O reino de Deus está dentro de nós. Mas aonde está o reino de Deus? No cérebro? Nos neurônios, nos dendritos, nas sinapses do cérebro? Não. Onde está o reino de Deus? Na consciência. Só pode ser. Então, nós deduzimos que o reino está dentro de nós. O reino é a lei divina. É o que Jesus quis nos ensinar. E que agora a doutrina espírita nos está mostrando. O reino de Deus, a
consciência, a lei divina. A lei divina está escrita dentro de nós, e assim por diante. Nós vamos fazendo essas conexões, essas comparações, e nós vamos verificar, meus irmãos, que nós temos uma vida que nós não temos condição ainda de avaliar. Somos espíritos imortais, nós não somos eternos. Eterno só Deus. Eterno, aquilo que não foi criado, que sempre existiu. Mas nós somos criados, em determinado momento nós somos criados por Deus. Não sabemos quando, não sabemos a nossa idade, sabemos quando Deus nos criou, mas somos criados por Ele e somos o quê? Imortais. A noção da imortalidade também é algo assim precioso para nós. Juntando tudo isso, nós começamos a verificar o quanto a doutrina espírita é uma verdade e quanto ela fala para os tempos vindouros. Tudo isso que nós acabamos de falar está na vanguarda dos tempos. Não é para esse momento. Nós, nesse momento, estamos preparando o futuro, colaborando. Cada um de nós tem uma missão, uma tarefa, alguma coisa que nós devemos pensar bem. Onde estou, o que eu estou fazendo, qual o sentido da vida, para fazer alguma coisa que possa contribuir para esse futuro melhor que todos nós almejamos. Portanto, são textos de vanguarda, são ensinamentos para o futuro, que abrem perspectivas fantásticas para o ser humano. Quando a pessoa não aceita a reencarnação, o que acontece? A vida é muito estreita, muito limitada, muito pequena, não tem futuro. Morreu, acabou. E aí, essa alma, né, que deixou o corpo físico, pode se chamar de alma ou de espírito, só tem dois lugares para ir depois que morreu. Ou vai para o céu ou vai para o inferno. A maioria vai para onde? Para o inferno. Quem fica no céu? A minoria. Só aqueles de determinada religião, porque tem isso, né? Cada ramo do cristianismo acha que só eles é que vão para o céu. O resto todo vai para o inferno. E nós, espíritas, já temos nosso lugar lá, segundo eles, né? Nós já temos espíritas, simpatizantes, é porque nós falamos com os mortos. E isso é uma coisa terrível de dizer, né? Portanto, meus irmãos, a doutrina espírita, ao nos abrir esse horizonte novo, nos está mostrando algo que até então nós desconhecíamos, ou não pensávamos, ou não dávamos valor, mas agora, de repente, nós estamos imbuídos dessa realidade, dessa verdade. Aí, né, também lá de João, né, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade que nos liberta. Porque à medida em que nós vamos nos conscientizando dessa verdade, nós vamos nos libertando do passado de erros, de condicionamentos. A vida é feita de condicionamentos. Nós temos que descondicionar os pontos negativos, aquilo que hoje consideramos desnecessário, imprestável, não conveniente. Vamos descondicionar dessas coisas todas para começarmos um condicionamento novo, do bem, da paz, do amor, da solidariedade e essas coisas todas. E a doutrina nos está mostrando isso, nos está propondo isso. Portanto, nós temos que parar um pouco e pensar. Lá fora o mundo está aquela balbúrdia. Lá fora nós vimos ontem, infelizmente, quanta coisa a gente está vendo, quanta coisa nós vemos da guerra na Síria, os países todos passando por necessidades as mais diversas, ameaças de guerra, tudo isso. E aí temos que ter uma fé muito sólida, uma fé que seja aquela que nos sustenta, que estrutura a nossa vida. Porque senão, diante desses obstáculos todos, dessas coisas terríveis que às vezes, aparentemente, a gente pensa, será que vão acontecer? Felizmente, nós sabemos que Deus, que Jesus está no leme, que Deus é Pai magnânimo, que tudo que acontece tem que acontecer. Agora, nós podemos mudar isso com o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio, a nossa capacidade de fazer outras opções, escolhas e tudo mais. E quando nós estamos mais amadurecidos, nós sabemos fazer melhores escolhas. E aí vamos nesse crescendo, que é importante realizarmos.
E não podemos deixar também de lembrar que aquele professor, o professor Rivaio, que estava lá estruturando o livro dos Espíritos, aquelas perguntas, aquelas questões tão importantes, uma delas também é bom a gente falar, a questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como a entendia Jesus? E aí os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as fraquezas ou faltas alheias, e perdão das ofensas. Ser benevolente não é difícil, não. Nós podemos tentar e até mesmo treinar a benevolência, ser benevolente para com o nosso próximo, que também, ajudando aí um pouquinho, vem a indulgência, não cobrar tanto, não ser tão exigente, não é? Porque às vezes o relacionamento amoroso, o relacionamento familiar se torna algo muito pesado, muito difícil pela exigência de uma das pessoas, que cobra o tempo todo, né? Que não deixa o outro crescer. Então isso é falta de caridade. A caridade, como entendia Jesus, é exatamente procurar essa vivência. E a terceira parte, perdão das ofensas, perdoar. É importante começar desculpando, porque às vezes é muito difícil perdoar, né? Mas se nós começarmos desculpando, não exigindo tanto, não querendo que as pessoas rezem pela nossa cartilha, pela forma como nós entendemos a vida, e aí nessa hora nós vamos começar a perdoar. Mas nessa forma assim de deixa para lá, vamos desculpar, vamos levando, que a vida é tão difícil, os dias são tão poucos, né, de vida aqui na Terra. E aí vem aquela história ainda, voltando um pouquinho, quando a pessoa não aceita a reencarnação. A vida é muito triste, porque é só uma vida, e existem vidas que duram 1 minuto, 10 minutos, 100 anos, e aí como que fica esse desnível todo, né? Como fica também aquela questão da felicidade. A felicidade não é deste mundo. E que mundo vai ser então? Se não tem outra vida, não vai ser nunca. Nós temos momentos de felicidade, porque nós estamos num estágio evolutivo ainda, que requer uma melhora, que requer o equilíbrio, que requer muita coisa ainda. Então, por isso, nós ainda temos erros, nós ainda estamos ainda nessa busca da felicidade. Mas por que nós não somos felizes? Vamos olhar a questão 614 do Livro dos Espíritos. Quando o professor Rivaio vai colocar lá o que é a lei natural. E os Espíritos respondem: a lei natural é a lei divina. E o homem só é feliz quando dela se afasta. Pronto, começamos a entender que somos infelizes porque nos afastamos da lei divina. Começamos aí. Vamos olhar lá o céu e o inferno. Código Penal da Vida Futura, capítulo 7. O Código Penal ele tem 33 itens. Vale a pena ler o Código Penal. Quase ninguém conhece. Vale a pena ler. Porque é muito interessante. Nós entendemos como funciona o mecanismo da justiça divina. E logo nos primeiros itens do Código Penal, Allan Kardec vai colocar o seguinte, que o espírito vai encontrar no mundo espiritual a consequência, o resultado que ele fez na Terra. E nas questões seguintes, ele vai falar, né, o próprio Kardec está comentando isso, ele vai falar que a felicidade completa só com a perfeição. Ele diz completa, só com a perfeição. E aí ele dá um exemplo. Uma pessoa que tenha 10 imperfeições e vence 4, já está mais perto da felicidade. Quanto mais nós vamos vencendo nossas imperfeições, nós vamos ficando um pouco mais felizes. Vamos melhorando. Por isso, a felicidade, ela é uma questão íntima, é uma questão interior. Existem aquelas pessoas, e isso é muito comum hoje em dia, que tem um convívio com alguém, vive com uma outra pessoa, aí aquele amor, aquela paixão, aquela coisa louca. Um dia um deles resolve ir embora, arruma a mala e eu já estou saindo, vou embora. O outro ou a outra que fica, primeiro se ajoelha, pede, se arrasta, se humilha,
só vou ser feliz se eu ficar com essa pessoa. A pessoa foi embora porque eu sou infeliz. E aí tem gente que se mata, se joga do alto do prédio, faz isso, faz aquilo outro. Então vão para as drogas, né? Para a drogadição, uma situação também terrível, e vão enterrando a própria vida aos poucos, no vício, situações as mais terríveis e sofridas possíveis, porque acha que a sua felicidade é o outro. A nossa felicidade somos nós mesmos. Nós mesmos que temos que buscar dentro de nós essa felicidade. Ah, mas eu sou tão feliz, só infeliz, só acontece coisa ruim na minha vida. Bom, mas vamos pensar diferente. E aí a doutrina vem com uma frase de Kardec, que está lá no livro dos médiuns. Está lá no livro dos médiuns. Questão 30, devia ser no capítulo do livro dos médiuns. Kardec fala assim: o espiritismo anda no ar, difunde-se pela força mesma das coisas, porque torna felizes aqueles que o professam. Aquele que realmente conhece a doutrina espírita, o porquê da dor, o porquê da partida de entes queridos. De repente, alguém vai embora, vai para o outro lado da vida, e a pessoa sente que o mundo acabou, que ela está sozinha, abandonada, mas se ela tem um conhecimento da doutrina, ela já vai saber o motivo. Começa por aí. Enquanto que os outros que não têm conhecimento, logo perguntam: por que foi comigo? Por que não é com o vizinho? Por que não é com outra pessoa? Por que isso aconteceu comigo? Isso é a pessoa que não entende ainda. Agora, aquele que compreende a razão dessa dor e compreende que o ente querido não está extinto, não morreu de vez que acabou a sua presença, a sua vida, e aí vem aquilo que Kardec fala, a dulcíssima consolação que a doutrina espírita apresenta. Porque nós vamos saber que podemos nos comunicar com os nossos entes queridos. Eles estão vivos, eles prosseguem. Um dia nós vamos para lá também, nossa pátria de origem é lá. Isso aqui, meus irmãos, é apenas uma viagem transitória, não é? Tá bombando aí na rede social, nas redes sociais, aquela música nova que tem aí, o Trem Bala. Muitos já devem ter ouvido essa letra, que é muito boa, né? Então, é o trem bala, a vida é isso, trem bala. Nós somos passageiros. Portanto, tem um verso que fala assim: leve seu filho no colo, sorria e abrace seus pais, se eles ainda estão ali, mostrando a transitoriedade da vida. Como tudo é rápido, como tudo é passageiro mesmo. Como tudo se vai depressa, e aí ficamos nós, não é? Se a pessoa está agarrada nessa questão, porque meu ente querido foi embora, foi para o outro lado, a vida acabou para mim, eu não vivo sem ele, e aí a vida fica assim, muito realmente voltada só para a questão que hoje é muito comum, depressão. A pessoa fica deprimida e vai por aí afora, não é? Hoje nós temos as explicações que necessitamos, aquelas que são imprescindíveis para o nosso crescimento espiritual, para nós não nos sentirmos abandonados, sozinhos, tristes. Vamos levar adiante a nossa tarefa. Cada um tem uma missão especial no lugar onde foi colocado. Joana de Anjos fala muito isso, não é? Que nós estamos no lugar certo, ao lado das pessoas corretas. Lá no livro Após a Tempestade, no capítulo 24, ela fala muito a esse respeito. Que ninguém está fora do lugar, nós nascemos onde tínhamos que nascer, estamos com as pessoas que necessitamos estar. É claro que nós podemos mudar, podemos modificar um pouco a nossa vida com outras coisas e tal, mas, por exemplo, o berço tem que ser aquele aonde nós viemos. E aí já entra Emmanuel falando isso. Todo o berço de agora retrata o ontem que passou. Não tem escapatória. Tudo, não adianta a pessoa dizer: eu sou um estranho no ninho. Por que eu nasci aqui com esses pais, essa família, com essa gente toda, nesse lugar? Porque tinha que ser. Está lá, todo mês de agora, retrata o ontem. É claro que a pessoa depois, ela pode seguir outros caminhos. Alguém, outro dia eu estava vendo a pessoa que nasceu e mora no lixão. Então, essa pessoa, ela pode sair dali, sim, não tem que ficar ali. Se aparecer para ela uma oportunidade, ela pode sair, pode ir para o exterior, qualquer coisa, mas o beijo que quiser, não tem jeito. E isso nos mostra a necessidade dessa compreensão a respeito da família, a respeito das contingências da vida,
E nós devemos render graças a Deus, como diz a nossa Joana de Ângeles, render graças sempre, não é? Inclusive até mesmo pelo mal que não nos alcançou. Quando saímos à rua, nós não sabemos o que vamos encontrar e devemos sempre elevar o nosso pensamento numa prece. Ao abrir a porta de casa para sair, pense em Deus, peça a bênção, a proteção, porque nós não sabemos o que nós vamos encontrar. E se alguma coisa foi afastada do nosso caminho, por merecimento, por qualquer circunstância, nós estamos sintonizados. Quando nós oramos, a nossa aura também expressa o nosso estado íntimo. Mas se essa pessoa tiver que passar por uma situação mais desastrosa, mais sofrida, ela está mais fortalecida do que orou antes. Ela está mais sintonizada com os benfeitores espirituais porque elevou o seu pensamento, fez um Pai Nosso, uma prece, qualquer coisa, mas eleva o pensamento. E ainda mais se vai dirigir um carro, não é? Se está no trânsito, porque aí é muito, às vezes a pessoa muito calma na vida, dirigindo o carro se torna outra completamente diferente, como eu já vi coisas assim. Portanto, nós estamos nesse momento, nessa reflexão que a doutrina espírita nos proporciona. Nós estamos sendo convidados por Jesus a colaborar com o mundo de transição, com essa transição planetária que já está acontecendo. Cada um de nós pode dar a sua cota de participação. E às vezes pensar assim, mas eu sou tão anônima, ninguém me conhece. Não, não é tão anônima quanto pensa assim, não. Porque Deus conhece, começa por aí. Uma quantidade de espíritos sabem da existência da pessoa e aqueles que convivem com ela durante a vida carnal e aí por diante. Nós agora entendemos o que Humberto Roden, que é um filósofo espiritualista, ele tem uma frase que eu acho fantástica. Ele fala assim, até hoje ninguém morreu. Até hoje ninguém morreu. Nem aquele homem das cavernas morreu também não. Por quê? O que morre é o corpo físico. O espírito nunca morreu. Então, até hoje, realmente ninguém morreu. O nosso corpo físico vai se deteriorando com o tempo. Então, já é hora de largar essa nossa vestimenta para ir para a pátria de origem. Então, a morte não deve ser essa coisa terrível que muitas vezes a gente pensa. A dos nossos entes queridos e a nossa própria. Vamos deixar que esse entendimento que a doutrina proporciona melhore a nossa vida, suavize, traga mais alegria, mais amor, porque viver, meu irmão, viver pode ser difícil, mas com amor, com solidariedade, com fraternidade, com todos esses conhecimentos que o Espiritismo nos proporciona, torna a vida mais leve. Que Jesus